Bora lá, fiel, acompanhar o pós-jogo aqui da vitória do Corinthians. Finalmente o Timão venceu a terceira consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro. Craque Neto enalteceu o Timão aqui no apito final nesse domingo. O Corinthians embala de vez no Campeonato Brasileiro e, na sua opinião, quem foi o craque do jogo? Bora acompanhar aqui no vídeo de hoje. Curtam o vídeo, se inscreva aqui no canal, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Corinthians ganhou o terceiro jogo consecutivo, né, Marília? Atlético, Vitória e agora a equipe do Grêmio. Fez 9 pontos, tá com 42 pontos. E aí, vamos ver o que o Corinthians vai pensar. Por sinal, não tem no mundo torcida igual o Corinthians, irmão. Pode falar o que quiser. Um jogo hoje maroto, né? Um jogo fácil pro Corinthians, mas mesmo assim, mais de 38 mil pessoas, chuva pra caramba em São Paulo, a Neoquímica Arena lotada, diga-se de passagem, 40, você, Caio... 42 mil pessoas. 42 mil pessoas, uma coisa impressionante. Conta pra nós, direto da Neoquímica Arena. 3 vitórias seguidas tem o Corinthians agora, depois desse triunfo diante do Grêmio por 2-0. Memphis Depay não marcava há 93 dias, 9 jogos, marcou 4 gols pela Holanda, mas não tinha marcado pelo Corinthians desde o jogo contra o Palmeiras, a vitória contra o Palmeiras. E o Corinthians engata 3 vitórias seguidas, sequência que não conseguia desde maio. Importante para o Corinthians conseguir a pontuação mágica de 42 pontos, ficar distante da zona de rebaixamento e começar, Neto, a olhar para cima. Quem sabe agora com G7, a 5 pontos do Fluminense, o 7º colocado, o Corinthians não consegue nessa reta final brigar por uma vaga na próxima Libertadores, hein? Enquanto você passa as informações do Corinthians em relação ao Memphis, 3 meses sem fazer gol, o Roberto que há 5 jogos não faz gol, o Garro que não fez gol no Campeonato Brasileiro, a torcida indo pro metrô, se o Cabeça puder dar aquele zoom na câmera, todo mundo ir pro metrô. E aí, Caio, vai aí, passa as informações todas em relação ao Corinthians. O Cabeça tá ligado, tá na tua escuta e tá fazendo tudo que você falou. Craque Neto, vitória importante pro Corinthians, não só pelo que a gente falou da tabela do Campeonato Brasileiro, mas porque o Corinthians agora igualou o retrospecto histórico contra o Grêmio. 36 vitórias para cada lado, outros 32 empates. O Corinthians também chega a 3 jogos sem sofrer gols depois da derrota contra o Santos. Acho que o principal mérito do Dorival é ter conseguido encaixar o sistema defensivo. Novamente jogou com 3 zagueiros. Hoje ele varia um pouco dos jogadores. Já teve o Kaká, já teve o Andileri, o João Pedro. Hoje o Gustavo Henrique foi importante, inclusive na bola aérea é fundamental. E o Corinthians, como você bem colocou, com as torcidas organizadas que a gente vai mostrando aqui atrás de mim nas imagens do nosso Alexandre Ribeiro, popular e famoso Cabeça, hoje pôde trazer, teve bandeirão de todas elas, viu? Estopim, Camisa 12, Pavilhão 9, Gaviões da Fiel, todas elas com as indumentárias, as bandeiras, os grandes bandeirões, para poder fazer uma festa muito legal, mais de 42 mil pessoas presentes aqui. E esse jogo estava um pouco travado, porque os últimos confrontos entre Corinthians e Grêmio, sobretudo aqui na Neoquímica Arena, tinham terminado em empate. Hoje o Corinthians foi melhor, acho que a gente há de concordar, né, Craque Neto, desde o início, até porque quando tem Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay, Carrilho, Hugo Souza de volta ao gol, fez uma defesa importantíssima no final do primeiro tempo, os principais jogadores, fica difícil pegar o Corinthians, hein, Craque Neto? Vamos lá então. Por enquanto ainda não temos a informação de quem que vai passar por aqui para dar entrevista, a assessoria ainda não passou aqui. Assim que os assessores chegarem, eu vou trazer essa informação para você. Corintiano que eu gosto está por aqui também, Craque Neto, trabalhando, aquela correria aqui, o pessoal passando na frente da câmera, Lili aqui da ESPN do meu lado, Craque Neto está de olho em você, Lili, todo mundo aqui apostos esperando para ver quem vai passar na zona mista essa vitória do Corinthians. Oi? Fala para ela que ela tá sambando muito na ESPN, virou apresentadora, pode falar para ela. Craque Neto está dizendo aqui que você está sambando muito na ESPN, virou apresentadora, é isso? Tudo bem, Craque Neto? Beijo pra você, pra todos que estão assistindo. De vez em quando vou lá no estúdio, né? Quem sabe um dia de vez, se Deus quiser. Tá vendo? Recado aí. É isso, craque. O Corinthians chegando à terceira vitória seguida, já pensando aí, por que não no G7, né? Numa vaga na pré-Libertadores. O Memphis Depay, que no segundo tempo ficou ali o tempo todo tentando quebrar esse jejum e conseguiu. Eram 9 jogos sem marcar, 3 meses, desde o dia 31 de julho. Muita expectativa para ele passar por aqui, né? Ele que faltou o treino na semana passada porque não conseguiu aí voltar do Rio de Janeiro, né? Que tá tendo uma guerra lá no Rio de Janeiro, ele ficou preso por lá.
falar, vamos ver se ele vai passar por aqui para falar com a imprensa. O Gustavo Henrique, né, que fez o primeiro gol, zagueirão, 1,95, tem muito o que falar também por aqui. A gente está aguardando aqui para ver quem que vai passar para falar com a gente e eu volto com você para te falar. Tá certo então, Tati, a hora que tiver, você já chama, que você tem prioridade. Quesada, é uma coisa muito legal que o Caio Capato falou, 3 jogos não tomou gol. Não é verdade? Isso é muito positivo. E é uma coisa que o Dorival Júnior faz na Copa do Brasil. Se eu não tiver errado, 8 jogos e ele não tomou gol. Qual que é essa força? E aí, uma coisa que eu falei hoje na Rádio Craque Neto Euro 17, eu falei o seguinte, o Pedro Choca, ele conseguiu se firmar como titular, principalmente com o Gustavo Henrique. É isso. Não com o André Ramalho. Eu acho que essa dupla, ela é a titular da equipe do Júnior hoje. O que você pensa disso, Leandro Quesada? Essa dupla se encaixa melhor. E aí é o Gustavo que é o diferente, porque quando o Ramalho estava num bom momento, ele formou uma boa dupla também com o Ramalho. E o Angileri entrou bem na equipe, e hoje um movimento interessante, né? Às vezes o Angileri ia pra frente, né, como lateral, e o Bidu fechava o Angileri pelo é bom meio. de bola, né, irmão? Jogou Ele é muito bom de jogador. bola. E aí é o seguinte, Muito né, bem, Netão? Na volta, no próximo jogo é contra o Bragantino, né? A sequência é Bragantino, Fora. aí Ceará e São Paulo, os 2 jogos dentro, e o Cruzeiro fora, né? Que vai ser um aperitivo da semifinal No da dia Copa 10, do Brasil. certo? Isso. Dia 10 às 9h30 da noite. Aí é o seguinte, nesse Por time favor. voltam Ranielli e Bidon, né? Vamos ver se ele vai manter a linha de 3 ou não, né? A verdade ele usou uma forma de jogar, né, Marília, com o terceiro zagueiro que foi o Angileri, ao mesmo tempo liberando muito mais o Matheus Bidu. Mas também uma coisa muito legal que eu vi, como os meio-campistas, eles conseguem, fala do Garro, vai, como o Garro, quando ele tem jogadores técnicos melhores, ele joga mais à frente e ele jogou muito. Como que você enxerga isso, se você viu isso também ou não? Vi exatamente isso, eu acho que nem é o meu sistema de jogo preferido na teoria, mas com jogadores que o Dorival tem, jogar com esse terceiro zagueiro, que é o Angileri, que faz esse pela esquerda, né? Até, como disse o Quesada, às vezes troca com o Bidu, ele libera os 2 laterais. O Corinthians só tem um meia, só tem o Garro. Mas esses 2 laterais do Corinthians são mais ofensivos, ou têm potenciais mais ofensivos do que defensivos. Então o Mateuzinho vai muito, o Bidu vai muito, e é possível fazer essas tabelas com os 2 atacantes, Yuri Alberto e Memphis Depay. Acho que o Garro jogou muito, o Corinthians foi bem no primeiro tempo, de fato parecia um jogo com a temperatura um pouco a menos. Jogou muito. E o Angileri, quando necessário, foi o melhor. Acho que o Choca foi bem pelo lado direito, mas aquela marcação pelo lado direito estava mais difícil do que o encaixe, que é muito mais bem feito com o Angileri e o Bidu por um lado, do que o Choca e o Mateuzinho do outro. Até porque o Carrilho voltou e ainda não está tudo isso, né? Apesar de ter voltado antes do que o esperado. O Godoy, para você foi pênalti em relação dos 2 lances. Tem o do Memphis, Vem cá, Godoy, para você explicar direitinho. O primeiro lance, a arbitragem agiu corretamente. A gente não tem o primeiro ainda, Godoy. Daqui a pouco a gente vai ter que estar indo para a NASA. Quando vier da NASA, a gente traz para cá. Quando vier da NASA, a gente traz para cá. Explica para nós, Godoy. Não tem como justificar esse movimento de braço que o jogador do Grêmio está fazendo. Ele está colocando o braço no alto para quê? No alto se joga com a cabeça e não com a mão. Então não tem como justificar que seria um posicionamento natural. Até pelo movimento de corpo que ele faz, ele acaba colocando o braço em contato na trajetória da bola. Portanto, não tem como falar que foi um movimento natural. Pênalti. Tá certo. Volta pro seu lugar, Godoy. Obrigado. Que aqui o professor com o aluno. Que coisa, que falha que tá o mundo, né? Meu Deus do céu. Outro lance que você falou do Noriega? Não, é aquele do Yuri com o Noriega? Não, que é bom. Que eu vou mostrar. Que é uma bate aqui no punho, né? O que eu quero falar, né? Por favor, Theo. Porque muita gente está falando assim, não, tem o G7. Pode ter um G8, gente. Porque a gente vai ter a decisão da Copa do Brasil. Vamos supor, o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro vai classificar porque vai ser um dos 4 primeiros colocados. Então, entraria o 8º. Aí no 8º, a gente tem hoje o Vasco com 42, o Corinthians com 42, o São Paulo com 41. Então, o Corinthians pode se classificar. Que esses times precisam jogar ainda, né? Então, o Corinthians pode se classificar como campeão da Copa do Brasil ou no G8. Até mesmo como 8º. Exato. Tá certo. Sempre a gente falar da Sul-Americana que tem o Atlético, mas o Atlético tá mais embaixo. E também tem Flamengo e então, Palmeiras. Já tá dentro, por isso que virou o G7. Exatamente isso. Então vamos lá, Theo. Qual a ideia da defesa da equipe do Júnior? Qual a ideia do Corinthians ganhar 3 jogos consecutivos em relação a tudo isso que a gente falou? Volta pra cá, quem que voltou da NASA, Godoy? Mas pode falar sobre isso, meu querido Theo. O que eu penso do jogo de hoje, o que eu vi, que eu gostei do Dorival Júnior,
O Dorival Júnior é um bom treinador, né? Ele passou uma fase meio complicada no Corinthians, talvez até mesmo pelas coisas fora de campo, mas ele é um bom treinador. O que eu gostei do Corinthians hoje foi marcar o adversário no campo dele. No primeiro tempo fez isso, né? E aí deu muita dificuldade pro Grêmio, tirou a personalidade do Grêmio. Aliás, o Grêmio perdeu o DNA, né? Não, DNA... O Mano Menezes faz um péssimo trabalho. O que o Mano Menezes está fazendo no Grêmio é uma das coisas mais absurdas, porque o Grêmio não é isso. Não morde. O Grêmio não é isso. Sabe? O Grêmio não marca, não morde, é um time largado, apático, distante um do outro. É um péssimo trabalho. Péssimo dos péssimos, como diria Paulo Roberto Martins, que por sinal, o grande Morsa, vocês lembram, né? O que aconteceu com o Morsa, né? Em relação a cancelamento, né? Nesse país aqui, né? As pessoas esquecem muito rápido, né? O que fizeram com esse cara legal pra caramba, um comentarista incrível na Rádio Globo, se tornou um cara chefe na Record, veio trabalhar com a gente, uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa. E vocês esqueceram, né? O que fizeram com o Paulo Roberto Martins, né? Péssimo dos péssimos, é que ele fazia esses comentários maravilhosos aqui na Band, com a Renata Fã, num jogo aberto. Vocês cancelaram o cara. Vocês quiseram acabar com a vida dele. E vocês conseguiram acabar com a vida dele. Vocês contribuíram para que o Morsa pudesse ir embora desse mundo aqui. Não se esqueçam, viu? Vocês fazem isso. Eu não tenho medo de cancelamento, de absolutamente nada. Eu não tenho. Tem gente que não está preparado para isso. Que, por sinal, as pessoas fazem cancelamento só daquilo que eles querem, não daquilo que é real. Essa é a grande verdade. Paulo Roberto Martins, você que está em cima com o meu irmão, me desculpe do que fizeram por você. E ninguém pediu desculpa, ninguém se manifestou em relação a isso. Eu não esqueci. Voltando para o pênalti, tá aí Godoy para você falar. Para a felicidade da arbitragem, o placar acabou contribuindo e facilitando, em termos de analisar a arbitragem, cobrar a interpretação. Para mim, movimento naturalíssimo. Não foi naturalíssimo. Não marcou o pênalti. Ele teve a visão inicial da jogada e decidiu em campo que não deveria ter sido marcado. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas eu já vi alguns pênaltis ser marcados assim, e aí é uma coisa que... Por isso que o jogador reclama e questiona. E se o Corinthians... Não é muito louco isso? Pois é. E se o no Corinthians... Mundial a gente teve um pênalti desse, marcado desse jeito. Ah, o braço não tá colado ao corpo. Esse negócio porque o braço tá aberto, o braço tá aberto, o braço tá colado... Isso é muito doido. Qual é a parada? Mas lá no Mundial o árbitro marcou e corrigiu, né? O VAR corrigiu. Não confirmou que foi assim contra o Fluminense. Mas explica, porque isso é muito doido. Eu não entendo isso. Mas aí é o problema de cada um interpretar o que é normal, o que é natural. Ele está com o braço um pouco aberto, mas olha lá, ele está travando com a perna e gira o corpo justamente para evitar o contato do braço. A hora que ele está tirando o braço, a bola toca ali. Olha lá, ele trava o corpo, faz um movimento de corpo com a perna para travar o chute. A bola bate aqui, né? Aí ele tá girando o braço para esconder o braço, antes de completar. Ele não tá colocando o braço... Ele não tá fazendo movimento para aumentar o espaço físico dele. Ele tá recolhendo o braço para esconder, para evitar o contato. Ele não tá, diferentemente do pênalti que foi marcado. Então, o Dodge não foi sem querer também? Não tá no movimento assim? Então, mas diferentemente do movimento. Então bota lá pro Godoy. O Dodge ele coloca. Não, o outro, isso aí. Ó, o braço em cima. O braço em cima. Pra ele que o braço em cima? Natural. Não, ele faz aqui, ó. Ele tá travando natural embaixo. É isso aqui. Ele trava aqui, embaixo. Olha lá, ele faz um movimento com a perna embaixo, à direita, e leva o braço em cima. Nessa posição é natural pra quê? Só pra jogar vôlei. Então tá bom, Godoy. Volta lá pra sua mesinha lá do professor Raimundo. É outro também que vocês acabaram, que foi o Gico Anísio. Vamos lá, para todo mundo que tá ligado aqui, vamos lá. Ô Tati, mais alguém aí? Já tá passando pessoas aí, daqui a pouco o Gustavo Henrique vai estar com ela aqui para falar com a gente, que para mim foi o melhor jogador em campo. Para você, que sabe quem foi o melhor? Para mim, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique tá jogando no bolão, né? Ainda bem que o Corinthians conseguiu achar um zagueiro que há muito tempo não tinha um cara de confiança nesse setor aí, ô craque. Gostei do Gustavo Henrique, gostei do Hilary também. E acho que o Garro fez uma ótima partida. Mas se tiver que votar em alguém, vou votar no Hilary. Pra você, Theo? Garro. Achei que o Garro hoje fez um ótimo jogo. Pra você, Godoy? Gustavo Henrique. Ó, Gustavo Henrique.
Craque Neto, a expectativa do Corinthians, enquanto a gente está aqui do outro lado, a Tati está de um lado esperando os jogadores do Corinthians e eu aqui esperando os jogadores do Grêmio. A expectativa é tentar embalar uma sequência de vitórias que não vem desde lá no começo do ano, antes do jogo contra o Racing pela Sul-Americana, porque o Corinthians tem a oportunidade agora de não viajar, como eu vinha trazendo. Vai enfrentar o Bragantino agora dia 5, depois tem a Ceará e São Paulo em casa. Isso antes de enfrentar o Cruzeiro, que é um dos melhores times do campeonato, lá em Minas Gerais. Se o Corinthians consegue de repente engatar mais 3 vitórias seguidas, Craque Neto, são 6 consecutivas, seriam 6 consecutivas ou ao menos 6 jogos sem perder, e aí entra de vez nessa briga do G7. Eu coloquei agora há pouco, são 5 pontos de diferença para o Fluminense, já não é mais uma diferença tão grande, quer dizer, o Corinthians deixa de olhar para a parte de baixo da tabela e passa a olhar para a parte de cima, Craque Neto. Certo, então, abaixa um pouquinho, como que chama aquilo lá? Fita crepe? Não. A espuma, abaixa a espuma um pouquinho só. É do microfone. Seu microfone tá bonito, viu, minha querida Tati? Muito legal. Conta pra nós aí quem tá chegando firme e forte aí. Vamos lá. E aí, craque, meu mic tá legal, né? Tá arrumadinho. Olha, vai passar por aqui Gustavo Henrique, Mateuzinho e Memphis Depay. Segundo a assessoria, daqui a pouco esses jogadores já vão estar passando por aqui. Só para trazer uma informação rapidinho aqui, sem perder tempo. Lembra daquela polêmica do Yuri Alberto com o Mano Menezes? O Mano chegou a perguntar se ele era burro. Então, eles se reencontraram hoje lá no campo e se cumprimentaram. Então, acho que tá tudo certo, pelo menos por enquanto, pelas imagens que a gente conseguiu acompanhar. Eles se cumprimentaram, tá tudo bem ali entre Yuri e Mano. Não sei se ficou alguma mágoa, mas pelo menos aqui o que deu pra ver foi isso, craque. Na verdade, quando o Mano chama o Yuri Alberto de burro, né, eu não sei quem é, né? Ele virou o maior... A gente sabe. A gente sabe quem é. Porque quem que virou o maior artilheiro do Brasil? Yuri Alberto. E é uma coisa desprezível daquilo que ele fez, mas também a gente pode perdoar e não ter nenhum tipo de vínculo. A gente pode perdoar um cara que a gente não... que fez alguma coisa pra gente e você não tem nenhum tipo de... Você perdoa e tá tudo certo. Eu acho que tá certo o Yuri Alberto, que por sinal, eu tenho certeza que o Yuri Alberto iria perdoar. Eu não sei se fosse ao contrário. Se fosse ao contrário, não. Se fosse ao contrário, não. E cada um pense do jeito que quiser. Deixa os dois aí junto com a gente. Quesada, uma coisa importante. São 6 jogos que o Corinthians ganha na Copa do Brasil, né? São 8 gols feitos, 8 gols feitos e nenhum sofrido. Em relação das informações do Yuri Alberto em Memphis, que faz gol, o Garro, que jogou muita bola, qual a perspectiva que você tem? E chegando alguém ter prioridade aí. Vocês dois, tanto a Tati como o Caio. A situação do Corinthians ela não é tão preocupante nesse Campeonato Brasileiro como fora no ano passado com aquela arrancada dos 9 jogos, as 9 vitórias. A gente mesmo disse aqui, o Corinthians não tem mais nenhum tipo de risco de ser rebaixado e agora está brigando para tentar pegar essa vaga via Campeonato Brasileiro para Libertadores da América. E aí a pressão sendo menor, é claro que esses caras vão conseguir desenvolver um futebol melhor. E eu acho Ou não escolher o jogo, né? Que às vezes o Corinthians tem cobrou, feito. Nós, como comentaristas, a gente cobrou muito isso. Sim. O Corinthians não joga bem contra o Vitória, mas arrebenta o Atlético. Arrebenta aqui. Eu jogo bem contra o Grêmio, eu não jogo bem contra o Bragantino. Aí, de repente, já não aconteceu desenvolve muito isso. contra o Bragantino não agora. Desenvolve do mesmo jeito. Mas acho que a pressão é menor, isso é legal, e o time consegue se preparar para aquilo que de mais importante virá, que são as semifinais contra a equipe do Cruzeiro. E tem o assunto do Ranieri, né? Naquele jogo lá, em que o técnico Mano chama o Yuri de burro, ele fala pro Ranieri, lembra? Que o Ranieri dá um chute. Cuiabá, vai jogar. Que o Ranieri dá um chute, que por sinal, esse treinador é esse tipo de gente, esse cara aí. Então eu não tenho nenhum tipo de vínculo, nada, e que por sinal faz o trabalho péssimo dos péssimos em relação a Paulo Roberto Martins, o grande Morsa. Qual a ideia do Memphis fazer gol depois de 3 meses? O Yuri Alberto jogou, acho que foi um jogo ruim dele, mas o Garro jogou muita bola. O Gustavo Henrique, pra mim, o craque do jogo. Ganhar 3 pontos. O que você pensa, Marília Ruiz? E aquilo que você quer falar? O Corinthians está hoje na 9ª posição. Evidentemente que a rodada não acabou. A grande arrancada que o Corinthians teve no campeonato passado coloca o Corinthians numa vaga de pré-Libertadores, que é o que agora o Corinthians, de uma forma... Olha o que eu vou falar, parece que não combina. Uma forma mais estável, porque o ano passado o Campeonato Brasileiro do Corinthians foi um primeiro semestre péssimo e uma arrancada final. Agora tem muitos altos e baixos o Campeonato do Corinthians, mas o Corinthians tem 8 jogos,
para arrumar o time, recuperar jogadores. Principalmente com o time menor, né? Juventude perdeu, Sport perdeu, Vitória empatou e Fortaleza empatou em casa. Não foi isso? Foi. Eu não sei os outros, assim, na minha cabeça veio esses 4, Marília. Foi muito ruim quando os times estão disputando a parte de baixo da tabela. O Corinthians tem, contra o Juventude lá também foi muito mal. O Corinthians precisa se organizar competitivamente, porque o ano passado o Campeonato Corinthians acabou no último jogo, na última vitória. Esse ano não, o Corinthians, assim que acabar o Campeonato Brasileiro no dia 7 de dezembro, no dia 10, joga com o Cruzeiro fora de casa. Então o Corinthians tem uma contagem regressiva. Dia 10 de dezembro, né? Uma contagem regressiva para o time estar tinindo, e não o contrário. Vai começar as férias. O Corinthians precisa apresentar o melhor dele no último mês do ano. Então acho que a partir de agora, evidentemente que é importante para o Corinthians, nesse momento, dos times que são semifinalistas na Copa do Brasil, é o único que está fora dessa possibilidade de classificação mais distante, né, mais mal classificado, é o Corinthians. Então o Corinthians e a Copa do Brasil é depois que o Brasileiro acabar. Então não adianta vai acabar o Campeonato Brasileiro, vai ter que esperar ver quem ganhou a Copa do Brasil para ver se vai ter essa vaga. Então eu acho que o Corinthians precisa dosar esses jogadores que jogaram hoje pela terceira vez juntos no Campeonato Brasileiro, jogando, quarta vez, desculpa. Esses jogadores precisam ser dosados para no dia 10 de dezembro poderem os 3 jogarem e, com sorte, também o Carrilho. Bora lá, Fiel, vitória importantíssima do Corinthians. Se você chegou até aqui, mano, por favor, curte o vídeo, se inscreva aqui no canal, por favor, coloca o hypar o vídeo aí, você nos ajuda demais. O Corinthians, que na rodada passada ainda não tinha conseguido 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, essa rodada aí quebra mais um tabu aí, consegue a 3ª vitória consecutiva dentro da competição do Campeonato Brasileiro de 2025. O Corinthians não tinha ganhado ainda. E o que 3 vitórias não fazem aqui na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro pro Timão, né? O Corinthians chega à 9ª colocação, eu sei que tem mais jogos para acontecer aqui abaixo do Corinthians, o Corinthians que está com 42 pontos, mano, na parte, literalmente agora sim, na parte de cima da tabela, né, tem que esperar a rodada terminar de acabar, o São Paulo ainda vai jogar, o São Paulo ainda, né, e o São Paulo ganhando, o São Paulo pode ultrapassar o Corinthians volta para 10º, mas rodada muito importante, o Corinthians de vez, né, dá uma bica, né, nessa proximidade que estava com a zona de rebaixamento e fica já na parte de cima, metade de cima da tabela, né, conseguindo realmente, será que vem outra arrancada, hein? 3 vitórias consecutivas, será que tá com cheiro de outra arrancada igual a do ano passado? Você acha que o Corinthians vai fazer esse feito novamente? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E quem foi o craque do jogo? Foi um jogo bonito de se ver? Não foi, mas foi uma partida bem segura do Corinthians, né, principalmente defensivamente, teve uma bola ali que o Hugo Souza ficou na dúvida se saía, se não saía, mas tirando isso daí, foi bem tranquilo aí pro Corinthians, né, mano? É uma vitória tranquila dentro da Neoquímica Arena, sem correr muitos riscos. O Grêmio que veio, acho que pra empatar o jogo, não é possível. O jogo feio da partida do Grêmio. Mas é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, por favor, deixa o like, se inscreva aqui no canal, né? Eu trago tudo sobre o Corinthians aqui pra vocês, pós, pré-jogo, contratação. É um grande prazer ter vocês aqui. Vamos que vamos e vai, Corinthians!